Paz e luz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Semana passada, nós conversamos sobre o Jesus, sob a ótica espírita, e o Jesus sob a ótica dos evangelhos, e especialmente sobre o Jesus que nós passamos séculos a reconhecê-lo com vistas no estudo e nas palavras de Paulo. Hoje eu trago um outro tema tão relevante quanto, mas de forma muito mais complexa, porque se trata de um ser que a gente crê. Que passaram-se séculos e mais séculos e provavelmente nós iremos, a humanidade, num nível em que nós nos encontramos, jamais entenderemos ou chegaremos a um consenso do que seja, do que é Deus, por mais conhecimento que nós tenhamos. E eu resolvi falar sobre Deus, primeiro porque semana passada, vocês devem se recordar, quando da conversa sobre Jesus, eu contei a história de Chico e Emmanuel. Chico queria conhecer a dimensão de Jesus e, consequentemente, entender Deus. E eles fizeram uma viagem astral. E Emmanuel, no final, na volta, conta que eles tinham chegado mais ou menos no patamar do que representaria Jesus no universo, na galáxia ou nas multigaláxias. E disse também que a partir dali, Deus estaria muito mais distante do que eles podiam imaginar, do que o próprio Chico podia imaginar. Então, aquilo ficou na minha cabeça, Eu digo, bom, nós podemos conversar na próxima semana sobre Deus, sobre o tema que é tão relevante e tão cheio de contradições ao longo da história. Uma outra questão que me fez também, que reforçou esse meu desejo de falar sobre Deus, veio da televisão recentemente, graças ao confinamento em que nós estamos obrigados e também seguindo as orientações da ciência, é que houve, por parte do movimento, especialmente do movimento protestante, uma gritaria para que houvesse uma certa flexibilização para que os fiéis pudessem voltar às suas igrejas, pudessem cultuar Deus nas igrejas. E óbvio que o próprio Paulo, que a gente falou sobre ele semana passada e que também a gente cita agora, ele nos esclarece de que, assim como Jesus também, nós não precisamos de ir aos templos para falar ou para pedir a Deus, como a gente costuma fazer, ou para agradecer a Deus, ou simplesmente para ter contato com Ele, viver a nossa espiritualidade e a nossa ligação com Ele. Ao contrário do que muitos pastores famosos disseram recentemente, nós não precisamos ir às igrejas para que nós possamos ter um contato com Deus. É lógico que as igrejas sobrevivem, necessitam das doações, do dízimo, da colaboração e da presença dos fiéis na igreja para que ela de fato possa, digamos, existir enquanto instituição física. Isso vai, de forma até criando contrassenso, de encontro ao que as Escrituras, do que o Evangelho, do que Paulo, do que Jesus e logicamente, do nosso entendimento quanto à ligação com Deus. Então, foram esses dois motores, que me fizeram, me desafiaram a conversar sobre Deus com vocês hoje. Mas antes de falar sobre Deus, eu me recordei, e aí alguém pode dizer assim, bom, é muita ousadia alguém tentar, eu tentar falar sobre Deus. Mas qualquer um de nós podemos, não passarão, logicamente, de especulações, de elucubrações, de ideias muito vagas sobre o que seja Deus. Isso está claro para mim. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa ter coragem, de questionar, de debater, de entender, buscar conhecimentos, verdades fora de nós mesmos, para que a gente aos poucos possa ter um entendimento, uma dimensão
E aí, obviamente, tirar daquele pensamento, inclusive infantil, de que Deus nos criou como meta de sofrimento ou de felicidade, de que há eleitos, de que há condenados, de que Ele julga tudo e a todos, né? Quando na verdade a dimensão de Deus está sob qualquer uma dessas avaliações humanas. Eu, inclusive, há muitos anos atrás, fiz uma palestra numa casa espírita com o tema Deus não perdoa. É engraçado que muitos trabalhadores, inclusive pessoas que eram ligadas à casa, trabalhadores, nem sequer esperaram a conclusão do meu raciocínio quando eu apresentei o tema, né? E nós, naquela ocasião, falamos sobre a ingênua ideia de que nós temos de Deus, principalmente no que se toca à questão do perdão. Jamais Deus perdoa, porque Deus jamais se aborrece. Quem perdoa, quem tem necessidade de perdoar, somos nós. Então foi esse o raciocínio que há muito tempo atrás e ao longo da minha vida eu venho tentando trazer para dentro de mim a ideia de Deus de uma forma mais ampla. E aí, logicamente, sem perder a humildade. E para falar de Deus, de Jesus, desses temas mais complexos, a gente sempre deve vestir a roupa da humildade e se reconhecer o quanto nós somos limitados para, inclusive, escrever ou definir seres que estão além da nossa compreensão. Mas, obviamente, que a gente precisa dar o primeiro passo em direção a. Ele nos deu a liberdade para que nós pudéssemos pensar, através do livre-arbítrio, nós pudéssemos começar a construir, como estamos construindo dia após dia, no processo evolutivo, o nosso entendimento do que nós somos e do que ele, logicamente, representa. Eu estou usando o pronome ele porque, costumeiramente, nós entendemos Deus como uma entidade masculina. Mas aos poucos a gente vai tirando até do vocabulário essas ideias. E aí, vestido da humildade, eu me recordo sempre. Essa semana eu contei essa história aqui em casa para falar sobre a questão de o que a gente pode e o que a gente não pode, o que a gente deve opinar e o que não deve. Eu me recordo sempre dessa história quando vou tratar de questões mais complexas e também quando eu não entendo certas coisas, eu tenho que me limitar, lembrar da minha limitação. E a história é uma história muito interessante, que vem lá da filosofia grega. Lembrando que todo domingo, de manhã, eu estou aqui no canal com pequenos vídeos que tratam sobre a filosofia grega, né? O que é que a gente aprende com os mitos gregos. Então, foi da Grécia que me veio essa história. Dizem que um grande pintor havia pintado um grande painel, imenso painel, onde ele retratava a grande batalha no desfiladeiro das Termópilas. Aquela passagem, inclusive, que virou filme, né? Vocês devem se recordar daquele filme 300, né? Inclusive com um ator brasileiro, né, fazendo parte, né, que é Rodrigo Santoro. E ele faz parte do filme 300 e traz aquela imagem, né, do que foi aquela épica batalha que houve entre o exército grego com a invasão que vinha do maior conquistador, então, da Europa. E aí, Xerxes. E aí, esse pintor retratou num quadro, numa grande tela, essa passagem histórica do povo grego. E abriu, logicamente, a galeria para a visitação das pessoas, né, observarem a sua obra. E entre as pessoas que estavam observando a obra, tinha um sapateiro. E esse sapateiro começou a fazer algumas observações parado em frente ao painel. O artista que estava distante observou que tinha alguém realmente, né, interessado na obra, nos detalhes da obra. E foi até o sapateiro. Quando chegou lá, em frente à sua tela, diante do sapateiro, o sapateiro disse: olhe,
Não em palavras textuais, logicamente, né? Mas olhe, o seu quadro está muito bonito, é muito bacana, é imenso, maravilhoso, mas tem um erro primário. Pois não. E qual seria esse erro primário? Os persas não usavam esse tipo de sapato. Nem os gregos se utilizavam dessas sandálias. As sandálias dos gregos eram puxadas por tiras que eram amarradas até o joelho. E explicou, ele era sapateiro, e explicou para o artista que aquela obra poderia ser bonita, mas tinha esse grande defeito no sapato, no pisante daqueles guerreiros. E aí, humildemente, o artista agradeceu a ele e prometeu que iria corrigir aquele erro. Encerrou-se as sessões, fechou-se lá as visitações e o artista trabalhou em cima justamente para corrigir, baseado na informação que o sapateiro tinha dado, de como seriam as percatas dos gregos. Quando a obra ficou pronta, ele reabriu para a visitação e quem estava lá? Exatamente, o sapateiro. E o sapateiro foi, olhou, viu que ele realmente tinha corrigido, baseado na sua informação, e aí se atreveu a procurar um outro defeito. E aí foi subindo a visão, e isso o artista estava observando. E aí ele foi, chamou o artista e fez assim: você corrigiu os sapatos, as percatas dos gregos, mas há um erro. O elmo que está... E ele nem terminou de dizer sua frase e o artista disse: pare, não vá aos sapateiros além dos sapatos. Essa é uma frase que inclusive nós aderimos à nossa cultura popular, né? Que é uma frase que diz assim: olha, tu só entende de sapatos, fica na tua e deixa o resto comigo, né? É um ato de demonstrar, inclusive, a humildade, a limitação que nós temos perante diversos assuntos. E esse é um ensinamento que a gente, logicamente, deve sempre retratar, deve sempre lembrar quando a gente for conversar sobre temas tão difíceis, que é Jesus e que, logicamente, é Deus muito mais profundamente. Baseado, né, vestido nessas sandálias da humildade, vestido sob essa indumentária do nada saber e de tudo querer buscar, nós resolvemos fazer esse pequeno estudo, inclusive iniciando com falas muito importantes de personagens muito importantes na história da humanidade que deixaram, né, frases, pensamentos, conceitos, ideias sobre Deus. E aí eu selecionei para a gente começar essa conversa 8. E a gente começa com Sócrates. Não por acaso, aquele que inclusive está lá presente nas obras do Espiritismo, né? Especialmente no Livro dos Espíritos, quando ele traz as primeiras ideias. Está lá na introdução de O Livro dos Espíritos, inclusive em outras passagens ao longo do livro. Então Sócrates disse certa vez que Deus é a providência. Me permitam ler os personagens e o que eles haviam dito sobre Deus a seu tempo. Empédocles diz assim: Deus é a súmula dos elementos criadores. Xenofanes: Deus é eterno e imutável. Malebranche: questionado sobre Deus, ele respondeu: é o estupendo imperativo que manda nas leis e produz o movimento. O filósofo Leibniz: Deus é a nômada incriada. Anote essa palavra, nômada. Spinoza: Deus é a única substância. Bonito, né? Hartmann foi mais completo e compreensível quando disse que Deus é o mecânico finalista do universo. O mecânico finalista do universo. Pitágoras dizia aos seus discípulos sobre Deus: assim como na matemática todos os números se originam da unidade, assim também Deus existe e tudo se origina dele. Para nós, os caceutas da ignorância,
entendemos Deus de forma muito incompleta. E apesar de nós termos evoluído um pouco dentro da doutrina espírita com os conhecimentos que Kardec trouxe, nós ainda continuamos calcetas desses conhecimentos. Mas Kardec traz mais contribuições. Inclusive, há um dado muito importante que é preciso lembrar. Tudo que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, né, no primeiro livro sobre a criação e sobre Deus, tudo que está lá, nós devemos, em parte, a os grandes estudiosos que vieram antes de Kardec. Foram chamados espiritualistas racionais. Aqueles que revolucionaram a educação na França antes da chegada de Kardec. Então está lá toda a descrição de Kardec. Mas, além a descrição de Deus sobre a ótica de Kardec e dos espiritualistas. Mas, além do Livro dos Espíritos, nós também temos, inclusive na questão 4, pergunta-se assim, Kardec pergunta, onde poderemos encontrar a prova da existência de Deus? Que é justamente essa questão que nós estamos tentando dialogar hoje com vocês, né? E aí os espíritos são claros, né? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Mas além do Livro dos Espíritos, Kardec também se dedicou à divindade em 3 capítulos no livro da Gênese. No seu primeiro capítulo, ele diz assim, a existência de Deus é um fato adquirido não só pela revelação, não só pelas escrituras, mas também pelas evidências materiais dos fatos. Quando Kardec fala das evidências materiais dos fatos, a gente tem que recordar sempre, por exemplo, dos povos primitivos, que não tinham nenhum tipo de revelação, não tiveram contato com Jesus, não entenderam, por exemplo, a unicidade de Deus, né? A onipresença de Deus, não tinham a ideia de que havia um Deus único, mas eles tinham revelações materiais, físicas, inclusive mensagens dos céus de que havia uma entidade superior a eles e que regia tudo aquilo, toda a vida, embora todos fossem, logicamente, no mundo primitivo, limitado em conhecimento. E Kardec acrescenta, Deus é a soberana inteligência, o poder supremo, o amor infinito, eterno, imutável, imaterial, infinitamente perfeito e único. Infinito em todas as perfeições, centro sobre o qual repousa o edifício universal, farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro. Lindo, né? Tão perfeito quanto Sócrates. Mas por mais que a gente leia Kardec, que a gente leia o Livro dos Espíritos, que a gente tenha contato com a Gênese também, dentre outros livros da codificação, mesmo que a gente tenha contato com esses grandes pensadores da humanidade, ainda continuamos cheios de perguntas. Ainda continuamos querendo ser sapateiros, né? E aí a gente começa a se perguntar, né? Onde é que a gente procura? Onde é que a gente encontra Deus? Como é que a gente pode senti-lo? Será que aquele pedido de flexibilização para ir às igrejas são realmente necessárias? Porque só lá eu vou ter contato com Deus? Ou será que a gente não está sendo só sapateiros? E sobre essa questão, os espíritos também falam a Kardec. Eles dizem assim, na Gênese, na impossibilidade em que o homem se acha de conhecer a essência da divindade, só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações muito imperfeitas, mas que podem, ao menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista não compreende. Para facilitar, pois, a nossa compreensão, representamos a divindade sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no infinito. Com essa informação, a gente percebe, tem a clara noção, a clara
evidência, inclusive, que aí trata Kardec, evidência material, de que não há efeito sem causa, de que tudo que nós vemos, sentimos, percebemos e até o que a gente não entende, não percebe, não vê, Deus está presente. Aliás, sobre essa certeza de que Deus está em todas as partes, a gente se recorda de Paulo. Certa vez, em uma das viagens que Paulo fez, ele encontrou uma pequena inscrição que dizia assim: ao Deus desconhecido. E sobre essa inscrição, ele escreveu o seguinte, permitam-me ler. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, visto que ele dá vida a todos, respiração a todas as coisas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Não devemos pensar que Deus seja semelhante a ouro ou a prata ou a pedra lavrada. Ou seja, essa é uma ideia, inclusive, que a gente encontra lá em João, salvo engano, quando Jesus encontra a mulher de Samaria, ou a samaritana, né? E ela pergunta a Jesus, né? Onde é que a gente deve adorar Deus? Né? E Jesus dá um exemplo maravilhoso de que Deus não estaria nos templos de pedra. Paulo confirma isso nas suas cartas, né? na sua filosofia, nos seus pensamentos, no entendimento que ele tinha da doutrina de Jesus e, obviamente, do Pai que a todos nós criou. Essa afirmação, inclusive, do apóstolo Paulo é também tese do Espiritismo, né? Porque está de acordo com os ensinamentos de Jesus. E se está de acordo com os ensinamentos de Jesus, como na passagem com a Samaria, obviamente é endossada pelo Espiritismo, porque, como nós vimos semana passada, o Espiritismo, disse Emmanuel, é o cristianismo redivivo. E tudo que era necessário da moral cristã foi trazida para dentro do Espiritismo através do Evangelho lançado por Kardec. Mas muitas religiões, infelizmente, né, se tornaram inúteis, porque acabaram fazendo com que Deus estivesse presente dentro dos templos. Isso é um fato histórico, inegável, né? Deus sempre esteve dentro dos templos, né? E aí, em especial, no movimento católico que espalhou-se pelo mundo inteiro, né? Com as suas... Aí a gente vai um pouco para a aula de história, né? Na época medieval teve aquele movimento de unir a igreja aos reis, e tudo isso foi, de certa forma, deturpado até os dias atuais. Mas, apesar de tudo isso, né? E apesar de todo o avanço que nós temos, né? Ainda nós vivemos tempos muito difíceis. A gente pode até se recordar, por exemplo, que há pouco mais de 500 anos atrás, Galileu Galilei foi condenado a morrer dentro de casa. E, aliás, ele só não foi para a fogueira porque ele era amigo do Papa. Mas só pelo fato dele dizer que a Terra estava girando em torno do Sol, que qualquer criança de quarta série, de primeira série sabe, né, do ensino infantil sabe, ele há 500 anos atrás, quando disse isso, né, foi obrigado a ir lá na igreja, na frente da porta da igreja, chamar os cidadãos e dizer que ninguém deveria escutar aquele velho gagá. A igreja estava certa. E até uma história interessante, né, verdadeira ou não, mas diz que quando ele se despediu da população que o via, acompanhado pelos bispos da Inquisição, ele disse no corredor, indo para casa: eu neguei o que vocês queriam dizer, mas que a terra gira, gira. E aí ele foi condenado, né, para viver o resto de sua vida preso dentro de casa. E 500 anos depois, quase 500 anos depois, o Papa João Paulo II, em nome da igreja, pediu perdão a Galileu Galilei. Mas também não pediu perdão, por exemplo, a Giordano Bruno, que é uma figura espetacular que nós também gostaríamos de conversar sobre ele em um outro tema. Mas Copérnico também teve as mesmas ideias,
foi revolucionária no seu entendimento do universo e de Deus, e mesmo assim foram todos condenados a viver na escuridão, porque até então a humanidade não entendia, por exemplo, alguns conceitos como o de evolução. Se não entendíamos sequer o processo evolutivo, porque a gente até vem estudar isso recentemente com Darwin, né? E em consequência disso, também com os conhecimentos espíritas, a gente até dá um certo desconto. Aliás, eu não costumo nunca condenar o passado, julgar o passado, porque o passado deu as respostas necessárias. É só a gente se recordar, por exemplo, como espíritas, que recentemente, na última encarnação de Emmanuel, né, que todos nós reverenciamos como grande entidade, né, o mentor, digamos, espiritual de Chico Xavier, ele, na sua última encarnação aqui no Brasil, era um homem que tinha escravos em casa. Né? Era um senhor da Igreja Católica e tinha escravos em casa. Então a gente não pode julgar Emmanuel pela sua vida passada, a gente não pode julgar o passado da humanidade, porque a própria humanidade deu respostas necessárias para aquela época. Certas ou erradas, cabiam a eles julgar. Nós avançamos enquanto humanidade. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue repetir esses erros. As igrejas ainda continuam a condenar Galileus, a condenar diversos Giordano Brunos e a botar na prisão Copérnico. O universo, né, apesar de tudo isso, apesar de todas essas perseguições que ainda existem no movimento, inclusive dentro do movimento espírita, nós, apesar de todas elas, nós temos a plena ciência de que o universo é extremamente impossível de ser definido, inclusive pela própria física quântica, que já disse que não tem um universo só, que não existe só uma galáxia, que existem multiversos, que existem bilhões de galáxias e que nesses bilhões de galáxias, obviamente, está a presença de Deus. Definir universos e definir Deus é uma prova praticamente impossível para nós, que, assim como disse Raul Seixas, o mais inteligente dos seres humanos utilizou apenas de 10% de sua cabeça animal e mesmo assim esses 10% não consegue entender Deus. Aliás, Platão, na sua época, né, dizia assim que Deus é a geômetra em eterna atividade. Recentemente, né, no século XX, os cientistas descobriram, os físicos descobriram que o universo está em expansão. Imagine se o universo está em expansão, para onde essa expansão está indo e para onde nós podemos imaginar o tamanho ou a presença de Deus no universo. É muito complexo. Camille Flammarion, o querido Camille Flammarion, disse assim: Deus não é, como dizia Lutero, um quadro vazio sobre o qual não há outra inscrição senão a que colocamos. Deus é a origem de tudo. E Santo Agostinho, perguntado certa vez sobre Deus, tem a resposta que eu sou muito fã, que adoro. Ele disse assim: se você não me perguntar o que é Deus, olha só, o que é Deus e o que faz Deus, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu sei. Então, por mais que a gente busque esses grandes pensadores, todo esse conhecimento, toda essa busca de informações através da ciência, nós não precisamos ir muito longe. Nós não precisamos, inclusive, sair de nossas casas para ir para as igrejas, seja ela qual for, para que nós tenhamos o entendimento do que seja Deus, porque Ele é cada um de nós. Está em cada um de nós, em cada partícula subatômica do nosso corpo, de um grão de areia até as galáxias infinitas, Deus está presente dentro de cada ser, cada vivo orgânico ou inanimado que existe no universo. É bom recordar recentemente que a ciência, eu sou fã inclusive desse projeto, passei muitos anos aguardando o acontecimento que mudaria a história da ciência, inclusive da ciência da física quântica, quando do surgimento do laboratório
CERN, que está localizado na fronteira entre a França e a Suíça. E eles criaram um laboratório, o CERN é um laboratório onde eles testaram, né, criaram um grande acelerador, um acelerador de partículas, chamado de grande colisor de hadrons, ou um grande destruidor de partículas, que tinha por objetivo descobrir a partícula original, a matéria original que surgiu a partir do Big Bang. Eles gostariam de recriar, logicamente em tamanho minúsculo, o momento inicial do Big Bang, que aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás, quando dá origem do universo, segundo a ciência. A partir dos estudos da teoria de Higgs, que deu o nome ao seu experimento, a partícula o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Esse laboratório, que está localizado entre a França e a Suíça, próximo a Genebra, né? A Suíça franca, chamada assim, ele está localizado a 100 metros do solo, tem um diâmetro de 27 quilômetros, né? Com uma equipe de mais de 100 especialistas, cientistas, e que recentemente, finalmente, conseguiram ligar esse grande colisor de hadrons, que passou muitos anos para que ele pudesse ser ligado. Vocês terem uma ideia, a comunidade científica, inclusive parte da comunidade científica, foi contra esse projeto porque era possível que, se houvesse algum erro atômico, quando essa máquina fosse ligada, ela inclusive é a maior máquina já criada pelo homem, se ela acontecesse algum erro no momento da sua ligação, o planeta praticamente evaporava, desapareceria. Tamanha era a energia, é a energia que eles iria gerar com a explosão dentro do seu interior. Então passou-se muito tempo fazendo pequenos testes. Eles começaram, inclusive, os primeiros testes, para vocês terem uma ideia, a energia que eles utilizaram, a primeira energia que eles utilizaram, foi a mesma energia que um mosquito usa para voar. Até chegar a recentemente ser ligado e buscarem descobrir onde estava a partícula de Deus. Qual era a partícula, qual era a massa, qual era o elemento essencial que deu origem ao universo e, logicamente, a nós. Essa é uma busca, inclusive nós vamos encerrar esse assunto falando sobre o CERN, o bóson de Higgs, porque nós queremos, inclusive, fazer uma conversa específica sobre ela. Mas observem que pessoas, cada dia mais, a ciência vem cada dia mais querendo buscar responder a perguntas que eram do ponto de vista unicamente exclusivo da filosofia, mas que cada vez mais a ciência está se aproximando. Aliás, eu não me recordo quem foi o pensador, o cientista, que disse que quanto mais ciência, mais a gente se aproxima de Deus. Quanto menos ciência, a gente está distante de Deus. Então, aos poucos, por mais que, ironicamente, essas pessoas ou algumas pessoas têm buscado negar a existência de Deus porque tudo veio do nada, né? Vocês sabem que a ideia materialista da ciência é dizer que todos nós viemos do acaso, e os espíritos já nos informaram, e a gente inclusive tem essa informação dentro da gente, que não há efeito sem causa. Nós estamos avançando no processo de entender o que seja Deus ou o que faz Deus. Então eu prometo que numa próxima oportunidade a gente vai falar sobre o laboratório CERN, a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Mas fica aqui o convite para que a gente possa buscar uma biografia mais especializada. Dentro do movimento espírita tem muitos livros, a própria codificação, sempre. Não vamos ler o Nosso Lar sem antes, esse é um conselho, sem antes entendermos a codificação, sem antes pegarmos o Livro dos Espíritos, por exemplo. Para que a gente possa entender as informações que tem lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, a gente precisa de fato ter os pés no chão, ser sapateiros e começar pela base, que é o Livro dos Espíritos, pela codificação. E aí aos poucos a gente ia avançando no entendimento, trazendo, né, os conhecimentos da humanidade, Spinoza, Sócrates, Platão,
Malebranche, enfim, todos eles, todos esses pensadores, Santo Agostinho, a Igreja, Paulo, tudo isso nos preenche de informações e aos poucos vai tirando a nossa condição de sapateiros nesta encarnação e nas próximas. Então, gratidão pela paciência e até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, Ele permite. Abraço.